Série especial Próximo Passo. Oferecimento Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Domingo agora será o Dia dos Pais, o segundo em meio à pandemia. Por isso, a partir de hoje, o Jornal da Cidade vai exibir uma série de reportagens contando histórias de homens de diferentes perfis que exercem essa função acima de tudo. Para começar, você vai conhecer o Jefferson, que vive o primeiro Dia dos Pais com o Arthur nos braços. E depois o Pedro, que está à espera do primeiro filho. O QR Code vai ficar aqui no cantinho da tela durante toda a reportagem para você acessar mais sobre a nossa nova série. Há 7 meses, a passagem do tempo virou só expectativa pela chegada do Levi. Uma contagem regressiva que começou no dia em que esse vídeo foi gravado. Ele vai ser papai. Fiz uma caixinha surpresa, comprei uma roupinha, coloquei o teste de gravidez e tudo. Aí, quando entreguei para ele, foi assim, surreal esse dia, porque ele chorava, ele se tremia tanto, demais. O Pedro não consegue evitar a emoção. Pai de primeira viagem, ele sempre quis uma família numerosa. Quero ter 3, cachorro, filho, casa cheia. O primeiro Dia dos Pais dele vai ser ainda sem conhecer o filho, mas já com sentimento de paternidade. A gente às vezes tem essa mania de achar que, né, o pai pega muito no pé e tal, mas quando a gente tem o nosso, a gente descobre como é, né? Então, eu fico sem palavras assim para escrever o que eu sinto. É muito bom. Enquanto uns vivem a ansiedade da chegada, outros vão passar o Dia dos Pais pela primeira vez com um filhinho no colo. Quando a mãozinha pequena e frágil do Arthur tocou a mão do pai minutos depois de nascer, a sensação que o Jefferson teve foi a de que o bebê entendeu o amor que nascia daquele primeiro contato. O Arthur logo parou de chorar. Pouco antes desse momento mágico acontecer, é que a ficha do Jefferson caiu e ele entendeu que seria pai. Eu tinha passado pelo hospital para visitar ela e fui na casa da minha mãe. Quando eu me sentei, a minha sogra, a mãe dela, ligou dizendo que o Arthur ia nascer. Pronto, eu já esperava muito, eu já sabia que eu era pai, mas na hora que ela me ligou e falou aquilo, aí pronto, a ficha caiu. Tive que ir ligeiro, né, que eu estava com medo de perder o nascimento dele. E eu só pensava em 2 coisas. Eu não posso perder o nascimento do meu filho, eu não posso cair nessa moto. A gestação foi inesperada. Mariana usava DIU como método contraceptivo. A decisão de não engravidar por enquanto veio depois de eles terem enfrentado a perda de um outro bebê ainda no ventre da mãe, 3 anos antes. A nossa programação para ter um filho era daqui a mais ou menos uns 2 anos. A gente tinha plano de viagem, a gente tinha alguns outros planos, mas o Arthurzinho chegou de maneira inesperada, mas depois do tempo a gente se acostumou com a ideia, e aí foi anunciando para a família, anunciando para os nossos amigos, e foi só felicidade. Ter um filho sempre foi um sonho do casal, e a pandemia fez com que esse plano fosse adiado. Mas aí a vida sempre dá um jeitinho de surpreender, e a chegada do Arthur veio para transformar a realidade deles e renovar as esperanças. Deus colocou ele no dia certo, porque ele nasceu na semana que a gente perdeu uma pessoa muito querida, né, para a pandemia. A bolsa dela rompeu no dia que essa pessoa faleceu. Minha madrinha, né, uma segunda mãe para mim, ela que me criou quando eu era desse tamanhozinho. A mãe foi que sofreu um pouquinho, sentido muitas dores, mas ele veio 4 dias depois, né, para trazer amor e alegria onde só tinha tristeza. Definir o que é ser pai ainda é difícil para o Jefferson. Mas o que o Arthur precisa, ele consegue entender direitinho. O amor e o cuidado com o pequeno falam mais e melhor que qualquer tentativa de traduzir o ser pai em palavras. Antes dele nascer, eu achava que eu ia conseguir dizer para as pessoas o que era ser pai, o que é sentir ser pai. Mas até agora eu não consegui definir, porque eu não consigo. É amor, carinho, dedicação, cuidado, felicidade, força, né? Tira força que a gente não tem, sonhos, né? A gente sonha tudo de melhor para o nosso filho. E assim, eu costumo dizer que é um clichê que é a mais pura verdade, simplesmente inexplicável.